E aí, galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, nós vamos ser detetives. Vamos investigar a cena do crime em debates de poder, procurar as pistas e identificar o culpado por trás de 90% das discussões mais confusas e frustrantes da internet, o outlier. Vocês sabem do que eu estou falando. Aquele momento em que você está em um debate, tudo está fazendo sentido, e de repente alguém joga na mesa um feito tão absurdo, tão fora da curva, que quebra completamente a lógica do personagem. É aquele soco inexplicável, aquela velocidade que nunca mais se repete, aquela vitória que não faz o menor sentido hoje. Vamos aprender a identificar, analisar e, quando necessário, descartar esses eventos. Vamos fazer isso de forma inteligente e com um guia prático de 5 passos, para que vocês nunca mais sejam enganados por um outlier disfarçado. O que é um outlier? É um feito, um evento ou uma declaração que é completa e irreconciliavelmente inconsistente com o nível de poder que um personagem demonstra em 99% das vezes. Pensem no boletim de um aluno gênio. Se ele tem dezenas de notas e um único F perdido, você assume que ele é um mau aluno? Claro que não. Você assume que algo estranho aconteceu naquele dia específico. Ele estava doente, não estudou, teve um dia ruim. Aquele F é outlier. Ele não representa o verdadeiro nível do aluno nos debates. É a mesma coisa. Se um personagem tem dezenas de feitos que o colocam no nível de destruir cidades, e um único feito isolado onde ele destrói uma galáxia, esse feito da galáxia é, muito provavelmente, um outlier. Usá-lo como o padrão do personagem seria intelectualmente desonesto, mas, atenção, o nosso objetivo não é sair por aí cancelando qualquer feito que a gente não goste. O primeiro passo de um bom detetive é tentar entender e reconciliar a evidência. Só os casos mais extremos e inexplicáveis são descartados. Então, como separamos o joio do trigo? Com o nosso guia de 5 pontos. O guia do detetive. As 5 perguntas para desmascarar o outlier. Pergunta 1. É um pulo ou um salto quântico? Primeiro, analisamos a magnitude da inconsistência. Se um personagem que consistentemente destrói quarteirões consegue, uma vez, destruir uma montanha pequena, isso não é necessariamente um outlier. É um feito de alto nível, sim, mas ainda está na mesma ordem de grandeza. É um pulo. Agora, se um personagem que normalmente apanha para bandidos de rua de repente dá um soco em uma estrela e a apaga, isso é um salto quântico. A diferença de poder é tão abissal que levanta uma bandeira vermelha imediata. Pergunta 2. Foi a única vez? A regra dos 3, um único evento estranho é uma anomalia. 2 eventos são uma coincidência. 3 ou mais eventos consistentes formam um padrão. Se o nosso destruidor de quarteirões só destruiu uma montanha uma única vez em 30 anos de história e nunca mais repetiu nada parecido, as chances de ser um outlier são altíssimas. Mas se, ao longo do tempo, ele começa a mostrar feitos num nível de montanha com mais frequência, então talvez não seja um outlier. Talvez seja uma evolução do personagem, o retcon sutil do seu nível de poder. A consistência ao longo do tempo é chave. Pergunta 3. O contexto é rei, tem justificativa? Essa é talvez a pergunta mais importante. O evento, por mais extremo que seja, tem alguma explicação dentro da história? Se o Superman, o Homem de Aço, é ferido por uma bala comum, isso é um outlier de baixíssima qualidade. Mas, se antes de ser atingido, foi revelado que ele estava sob a radiação de um sol vermelho ou enfraquecido por kryptonita, então não é um outlier. É a lore funcionando perfeitamente. O contexto justifica a queda de poder. Da mesma forma, se um personagem de repente consegue destruir uma galáxia, mas a história explica que ele estava usando um artefato cósmico ou recebendo um power-up temporário de uma entidade, isso não é um outlier. É um feito específico daquelas condições. O verdadeiro outlier é aquele que acontece sem rima nem razão, simplesmente porque sim. Pergunta 4. Quebra a corrente alimentar? A escala de poder. Todo universo ficcional tem uma corrente alimentar de poder. Sabemos que o chefe final é mais forte que o herói B, que por sua vez é mais forte que o lacaio C. Um outlier muitas vezes quebra essa hierarquia de forma violenta.
Se o lacaio C, que sempre foi retratado como fraco, de repente derrota o chefe final com um único golpe, enquanto o herói B mal consegue arranhá-lo, algo está muito errado. Esse feito de lacaio C entra em conflito direto com toda a escala de poder estabelecida pela obra, tornando-se um candidato fortíssimo a outlier. Pergunta 5. Cria uma crise de identidade narrativa. Por fim, um outlier frequentemente cria uma contradição direta com a própria narrativa. É quando a história nos diz uma coisa, mas um feito isolado nos mostra outra, criando um paradoxo. O exemplo clássico: um personagem consistentemente luta e diz: "Eu não sou rápido o suficiente para desviar de balas." Então, em uma única edição, nós o vemos casualmente desviando de uma rajada de metralhadora. O que vale mais? A declaração e os dezenas de feitos que a apoiam, ou o único feito visual que a contradiz? Nesses casos, como bons detetives, temos que pesar as evidências e, na maioria das vezes, o evento isolado que quebra a narrativa é o que é descartado. E é isso, pessoal. Essas 5 perguntas são as suas ferramentas. Qual o tamanho do salto? Aconteceu mais de uma vez. Existe uma justificativa na história? Quebra a escala de poder do universo. Entra em conflito com a própria narrativa. O objetivo de identificar outliers não é diminuir um personagem que você não gosta. É sobre buscar a consistência e a honestidade intelectual. É sobre debater a versão mais precisa e fiel de um personagem, baseada na totalidade de sua história, e não apenas em um único dia estranho em que os roteiristas decidiram fazer algo maluco. Agora eu quero saber de vocês. Qual é o outlier mais famoso ou mais absurdo que vocês já viram? Aquele feito que faz vocês coçarem a cabeça até hoje? Deixem aí nos comentários, vamos compartilhar esses casos bizarros. Se vocês gostaram dessa aula de investigação, esmaguem o like, se inscrevam para mais análises profundas como esta, e ativem o sininho.